Fala galera, muito boa noite, estamos aqui com mais um episódio aqui do De Um Tudo Podcast. E antes de mais nada, antes de apresentar o meu convidado, quero falar para vocês sobre os meus patrocinadores que estão me apoiando, que estão dando uma força aí para mim aí nesse projeto que é o De Um Tudo Podcast. Tá, gente? Eu quero agradecer a MedSuri. A MedSuri, eu faço o teste da Covid toda segunda-feira lá para me atentar, para ficar tranquilo, para poder gravar, poder gravar aqui o De Um Tudo Podcast. Cross Train Boituva também está nos ajudando, está nos apoiando, então um abraço, André e Adriana, mais uma vez, pela ajuda, tá? E a Isis Caroline é minha nutricionista, ela tá apoiando, ela tá gostando pra caramba dos episódios e falou, não vou ajudar o Gabriel, vamos lá pra cima, que legal. É da hora. Então, gente, para você que quer fazer um merchan aqui no De Um Tudo Podcast para menção em um vídeo, é um Pix de R$30, tá? E plano mensal, menção em 4 vídeos. Aí você me chama no direct, me manda um e-mail aí, que aí é R$100, tá bom? Então, não se esqueça de dar o like, comentar e compartilhar com seus amigos. E sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje, que o episódio de hoje está sensacional. Trouxe uma pessoa aqui que dispensa apresentações. Pastor Brian Temple, da Igreja Presbiteriana. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Bispão? Cara, obrigado por ter aceitado, viu? Obrigado por ter eu que agradeço. abraçado esse projeto, ter vindo aqui no podcast. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tomei até banho para vir aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. E Brian, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Boituva, né? Uhum. E conta um pouco mais da sua história, Brian. Quem é o Brian? De onde veio? Como é que veio parar em Boituva? A hora de você contar a sua história. Certo. Me chamo Brian Temple de Almeida Gomes. Uhum. Eu uso só o Brian Temple para dar a entender que sou gringo, mas quando vem o Almeida Gomes, o pessoal já sabe que eu sou caipira no interior de Itapeva. Interior de São Paulo, Itapeva, né? Uhum. Então, eu sou Brian, tenho 31 anos, sou casado com Flávia, tenho uma filha que vai fazer 3 anos agora, que chama Sara. E estou aqui em Boituva já faz... Desde 2014, não sou bom de geografia. Já faz Quantos tempo, anos? Já faz tempo. Na verdade, 2014 eu vinha só final de semana. É verdade. Você estava finalizando, né? Isso, estava terminando o seminário. Aí, a partir de 2015, eu comecei a morar aqui mesmo, né? 2015, 5 anos, 2021, 6, né? 6 anos. Então, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Boituva. Sou formado em teologia. Os pastores presbiterianos têm formação em teologia. Uhum. E, cara, minha história com isso, basicamente, começou ainda na adolescência. Eu sempre fui envolvido com a igreja, né? Com a igreja presbiteriana, em si, minha família é da igreja presbiteriana. Uhum. E sempre fui muito envolvido com a igreja, cara. E quando os meus amigos, assim, estavam na idade já de começar a pensar o que queriam fazer da vida, o que mais gostavam e tudo mais, eu já tinha isso meio formado, sabe, no coração. Sim. Não só porque eu estava muito envolvido na igreja, mas porque eu tenho, assim, também bons exemplos na minha família, né? Eu tenho alguns familiares pastores e tudo mais, uhum. E nos quais eu me espelhava e queria ser como alguns quando crescer. Uhum. Já era desejo no seu coração de ser pastor? Isso, já era. Isso ficou mais claro lá com 16 anos, mais ou menos. Sim. 16, 17 anos, né? E você sempre, só para o pessoal entender, a igreja presbiteriana tem as suas, como é que fala, UPA, o MP, como que dá o nome? Sociedades internas. Sociedades internas. Uhum. Então, tem a UPA, que é adolescentes, o MP, que é mocidade, o PH, que é dos homens mais velhos, etc. Uhum. E aí tem a SAF, e você sempre foi envolvido, desde a UPA, desde a UCP, no caso, até... Uhum. Sempre fui. Sempre, assim, tive na diretoria da UPA, tudo mais, o MP. Uhum. E sempre tive muito, muito prazer, sabe? Muito desejo de estar junto com o pessoal, de viver, assim, a igreja mesmo, sabe? Uhum. E isso foi crescendo, assim, quanto mais idade eu tinha. Sim. Então, lá com 16, 17 anos, isso ficou muito claro, era um desejo meu. Eu lembro que com essa idade eu cheguei para o pastor lá em Itapeva, que você conhece, o pastor Wesley. Pastor Wesley. Conhece, né? Corintiano, gente isso, boa. Infelizmente, corintiano. Eu cheguei para ele e falei, pastor, eu quero ser pastor. Aí, eu me lembro até hoje da frase que ele falou assim, olha, não é
assim, a vocação mais fácil, mas é uma vocação honrada. É claro, né, quando a gente fala sobre ministério pastoral, hoje em dia, está muito manchado. Sim. Muito manchado, né? De repente, mais para frente, a gente pode tocar mais nesse ponto. Mas, considerando que, de fato, eu creio que é o ministério pastoral, é de fato uma honra, sabe? Sim, Uma honra. sim. Eu me lembro muito da história de um pastor inglês, bispo, que chama Martin Lloyd Jones. É um pastor que tem uma história muito marcante, muito importante na Inglaterra. Ele era um jovem médico que se tornou médico da Casa Real. Ele servia ao Palácio da Inglaterra, a Casa Real, como médico. E aí ele abandonou isso para ser um pregador do Evangelho. Caraca. E ele mostra na sua história, né, a compreensão do quanto ser um pregador do Evangelho para ele era uma coisa mais bela do que ser médico da Casa Real. Sensacional. Então, assim, resgatar de fato o ministério pastoral, pensar em essência o que é o ministério pastoral, para mim é uma coisa maravilhosa. Sim. E é um desafio todo dia, mas é também um motivo de gratidão todo dia. Certo. Uma coisa para a qual às vezes eu me sinto indigno, incapaz, mas eu sei que Deus nos ajuda e nos dá sua graça, nos abençoa. Mas é uma coisa assim, uma história que começou para mim lá atrás, na adolescência. Inclusive a gente se conheceu, né? Exatamente. Eu ia e entrar nesse assunto, que na verdade, quando eu estava a gente se conheceu em um desses acampamentos, com você, com a banda Sigo Mestre. Quero chegar nos acampamentos, mas a banda, como é que foi? Onde surgiu? Você tinha uma banda Sigo Mestre com o pessoal da igreja de Itapeva mesmo, né? Isso. E a gente se conheceu lá em Paranapanema. Naquele hotel fazenda de Paranapanema, que é Santa Rosa. Você conhece? Você lembra? Perto de Avaré, não é? Perto de Avaré. Perto de Avaré, exatamente. Depois de Avaré. Eu acho que é isso aí. Foi um hotel fazenda. Tem vários acampamentos, vários hotéis lá, né? Vários. E a gente se conheceu lá. E você tinha CD, vários. Guardou minha vida. Nossa, eu lembro até hoje, eu tava cantando pra Jéssica. Eu falei, Jéssica, ó, o Brian tem essa. Na época, ela é do Sigo Mestre, essa música aqui e tal. Tem no Cifra Club ainda. Tem? Tem, eu procurei no Cifra. Cantar pra Jéssica é uma responsabilidade, hein? Ô, filho. Ele tava cantando. Pensa numa responsa. E aí a gente se conheceu lá. E a banda, como é que foi a história da banda Sigo Mestre? Foi assim, foi justamente nesse contexto de igreja, né? Tinha a igreja lá de Itapeva, Igreja Presbiteriana Central de Itapeva. Em Itapeva tem 7 igrejas presbiterianas. A primeira delas é a Igreja Presbiteriana Central, que tem 160 anos, né, de história. Sim. E lá tinha um grupo de adolescente muito legal. Nessa época aí do pastor Wesley. Uma galera assim que cresceu junto, veio da UCP junto, vivia junto, e alguns ali gostavam de música. A gente era muito incentivado à música, inclusive por causa da igreja, né? Sim, sim. Uma parte importante do culto é louvar a Deus através de músicas, né? Sim, É uma coisa que a gente ama fazer. Então, tinha um grupinho lá na UPA que, assim, sabia tocar alguma coisinha. Fazia aula, guitarra, baixo, bateria e tudo mais. E 5 rapazes lá, dentre eles eu estava no meio, né? Começaram a ensaiar juntos por um outro que era um pouquinho mais velho que a gente, que é um amigo que eu amo muito, chama Demétrio Zacarias. E ele era da UMP, que é a União de Moços Presbiterianos, e a gente era da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. A gente tinha assim, uns 5 anos de diferença, mais ou menos. Bastante. E ele era mais experiente em música, já tocava na igreja. Ele pegou a gente e começou a ensaiar. E começou assim a ajudar a gente, a dar dicas, a pegar algumas músicas, ensaiar, até que a gente começou a tocar na igreja de verdade. A gente só tocava assim na UPA, nas reuniões de UPA, que era de quinta-feira à noite. Sim, sim. A gente começou a tocar no domingo e tudo mais. Tinha um rapaz, que era o que cantava, Sim. o nome dele é Lucas Nobu. Sim, lembro. E ele começou a compor. Ele é muito talentoso e até hoje ele trabalha com música. Legal. Não envolvido mais no contexto de igreja, né? Mas ele trabalha com isso. Ele tem um projeto que chama De um Filho de um Cego. Ele está morando no Paraná atualmente, trabalha com isso, é muito talentoso, eu gosto muito de ouvir ele. E na época ele começou a compor. Começou a compor umas músicas e tal.
E eu lembro que a primeira vez que a gente tocou essa música foi num festival de música que teve na igreja. Você já deve ter visto isso, né? Sim, sim. Participei de alguns também. Isso, então. A gente chama de FEMEV, né? Isso, é. Que é Festival de Música da Federação. Isso, é. A federação, A federação é um grupo de igrejas, são todas federadas, né? Umas às outras, são todas ligadas, e que cada igreja tem seu trabalho com jovens, com adolescentes. E cada igreja tem o seu grupo de música lá. Sim, sim, sim. Que o pessoal chama de grupo de louvor. Grupo de louvor. E aí, o festival era um incentivo para o pessoal fazer música. Compor música, né? Não só tocar as que eram conhecidas, mas também compor. Então, cada um compunha uma música, ia para uma das igrejas da federação, e na noite lá, era um sábado à noite normalmente, apresentava a música. Tinha os jurados que avaliavam tanto a questão da música, quanto a questão da teologia, né, e tudo mais. Da letra e Da etc. letra. E eu lembro que a gente tocou uma música que chamava... Agora, não sei se eu lembro do nome. Caramba. Não vou lembrar do nome, mas era a primeira música que a gente tocou lá, que o Lucas compôs. A gente tocou lá, a gente ganhou e tudo mais, ficamos felizes. Show. E aí o Lucas começou a compor, até que dava para gravar um CD. Mas a gente não tinha pensado nisso ainda, muito concretamente assim. A gente só tocava na igreja mesmo, ele compunha, ele mostrava as músicas, ele era muito talentoso. E a gente pegou mais um festival, agora em Avaré. Tinha um festival em Avaré que era legal de música. E interessante, esse festival não era de música cristã. Não? Era de música. Sim. Aberto assim. E aí, eu lembro que a gente foi para Avaré com o pai do baterista, o pai do Rideu. Só para lembrar do pessoal, né? Era o Lucas, que era guitarrista e vocalista, tocava violão também e vocalista. O Rideu, que era o baterista. O Gabriel Rideu. O Rodrigo Sakuramoto, que era o baixista. O Rodrigo Bin, que a gente chamava de Bin, né? Mas o nome dele é Rodrigo Escavacin, que era tecladista. E eu que também tocava guitarra. E aí, o pai do Rideu levou a gente para esse festival, lá em Avaré. E era um festival com muito... E aí era um festivalzão, assim, interessante. Uma estrutura legal, um lugar enorme, cheio de gente tocando. Caraca, que legal. Música brasileira, um pessoal cantando música clássica, assim, um movimento, assim, a gente estava sentindo, assim, emocionado com o contexto. Sim, sim. E a gente não foi com expectativa, assim, né? Porque música cristã, um monte de adolescente que não tocava muito bem, mas que amava o que fazia ali, né? Aquela brincadeira toda. Aí a gente foi, tocou, a gente ganhou em segundo lugar. Sério? Sério. Caraca. Aí a gente ficou assim, a gente achou demais. Aí teve assim um prêmio em dinheiro, teve um troféuzinho lá. Ah, que aí legal. Foi legal. Aí eu lembro que a gente foi para um terceiro festival, que esse foi mais marcante. No final das contas a gente não ganhou nada, mas foi marcante pelo que eu vou contar daqui a pouco. Esse festival foi numa igreja Assembleia de Deus grande lá em São Paulo. E era um festival assim, cara, que tinha centenas de bandas cristãs participando. Sei. A premiação era alta, tudo mais, tinha a ver com gravação de CD, sabe? Num estúdio legal. E tinha duas fases, né? Tinha uma fase meio classificatória, que a gente passou em segundo lugar, mas depois na fase final a gente não ganhou nada. Sei. Mas foi muito legal por causa do seguinte: o pessoal lá de Itapeva, a gente tinha o pastor Wesley que agitava muito o pessoal, e ele organizou um ônibus, cara. Sério, de cara? gente lá de Itapeva, da igreja, os adolescentes lá, e fomos lá com um ônibus para essa igreja em São Paulo. Caraca, que da hora. Então foi a maior galera lá, e a gente tocou tudo mais, teve classificatória, teve a fase final. O Wesley tem esse dom, né? Tem. Ele é uma pessoa que, tipo assim, ele incentiva, ele é uma pessoa engraçada. É um baita de um pastor, um baita de uma pessoa também. Ele tem esse dom de incentivar as pessoas a ajudar e tal. Só um parênteses aqui, ele foi muito importante na minha vida, inclusive. Uma época eu morei com ele, bispo, sabia? Sério? Foi o seguinte, a minha mãe era divorciada desde que eu era pequeno, né? Quando eu tinha
16, 17, ela se casou, inclusive com um pastor presbiteriano. E foi morar lá no Paraná. E eu estava na época de começar um processo que a gente chama de aspirante ao ministério, que é um processo de formação do pastor presbiteriano, é longo, né? Sim, sim. Então é no mínimo 6 anos, assim. Sim, No mínimo dos mínimos, né? Mas normalmente é mais. O meu foi mais, por exemplo. sim. Eu estava começando esse processo. Começando lá em Itapeva. Aí, se eu fosse lá morar com a minha mãe, eu ia interromper esse processo. Aí o pastor Wesley falou assim, mora comigo. Ai, que legal, cara. Morei com ele, cara. Morei uns meses lá com o pastor Wesley. Que legal, que legal. Enfim, ele é muito importante na minha vida. Legal. Eu falo isso, já falei lá na igreja de Itapeva quando eu fui pregar lá. Mas eu reconheço assim que o meu ministério é fruto do ministério dele, sabe? Que legal. Enfim, ele é importante para muita gente da minha geração e tudo mais. E, enfim, ele agitou esse pessoal e fomos de ônibus para lá. Foi todo mundo para São Paulo. Aí foi muito legal, cara. O que aconteceu? A gente não ganhou. E entramos no ano voltando, o pastor Wesley falou assim pra gente, olha, vocês não ganharam, mas eu tenho uma notícia para vocês. O Júnior, que era um presbítero da igreja, um empresário e tal, ele tem recursos assim, ele quer patrocinar vocês e fazer vocês gravarem um CD. Ai, que legal. Aí a gente ficou muito feliz e foi isso mesmo. A gente voltou, aí começou a pensar nisso de forma mais concreta. Aí o Lucas foi compondo as músicas, a gente foi fazendo arranjos, a gente ficou um tempo nisso. A gente gravou lá na igreja, tem um amigo lá na igreja que chama André, da igreja de Itapeva até hoje, que ele é meu familiar distante, inclusive de graus assim mais elevados, né? Mas é um primo distante, e ele gravou a gente lá no som da igreja, uma trabalheira, ele ajudou a gente, e a gente gravou justamente para a gente ter noção de como iam ficar os arranjos e tudo mais. Sim. A gente preparou tudo e fomos lá para Bauru. Por que Bauru? Minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, né, a Flávia, era da igreja Vineyard de Piratininga. A igreja Vineyard é uma igreja que tem, como bem evidente, assim, um ministério de música. Conhecido no Brasil inteiro, né? As músicas, bastante músicas famosas, Quebrantado, né? Sim. Enfim, que é um ministério, na verdade, mundial, né? Tem igrejas Vineyard no mundo inteiro, às vezes são músicas traduzidas e tudo mais. E eles são bem envolvidos com música, envolvidos profissionalmente com música. O baixista da Vineyard tinha um estúdio. E um estúdio bom, joia, tudo mais. Ele trabalha com isso. E a gente foi lá para gravar. Passamos 2 semanas lá, em 2 períodos diferentes. A gente ficou hospedado na casa dos pais da Flávia, seu Edson Durana, meu sogro e minha sogra, que são muito gente boa. Ficamos lá a semana inteira. Essas 2 semanas foram em períodos diferentes, assim, né? Foi primeiro uma semana e passou alguns meses, a gente foi na outra semana. Foi lá de novo. Tá. Corrigir algumas coisas, regravar algumas coisas. E tanto o Júnior patrocinou, deu a maior parte, né, do dinheiro necessário para pagar o estúdio, quanto o pai do Rideu também, o seu Josias, né? O seu Josias. O tio Josias, que a gente chama, que também sempre apoiou muita gente. O tio Josias que levou a gente lá para o Festival de Avaré. Né? Enfim, aí gravamos, cara. Puxa vida, foi muito legal. Foi muito legal. Massa. Foi muito legal. É a experiência do estúdio, assim, né? Pra gente. Sim. Vocês viram que realmente saiu daquele negócio abstrato, de se tocar numa UPA, por exemplo, e tal, e o negócio estava mais concreto. Exatamente. Entrar no estúdio, foram para a Assembleia em São Paulo, e em alguns outros concursos também, que nem Avaré e tal. Sim. E, cara, foi demais. Aí depois, mais pra frente, aí esse CD a gente divulgou bastante, tocamos em vários lugares, tocamos em acampamento, inclusive a gente foi nesse acampamento que a gente se conheceu. Sim. Por causa disso, que a gente foi lá como uma banda para tocar no acampamento dos adolescentes. Né? Sim. E a gente tocou em vários lugares, assim, em igrejas, em lugares diferentes. A gente foi para igrejas em Ponta Grossa, em São Paulo, fomos para o acampamento, não lembro se 1 ou 2 vezes para o acampamento lá em Poços de Calda, uma igreja de Poços de Calda, muito legal. Massa. O presbítero Guilherme, lá de Poços de Calda, convidou a gente. A gente tocou em São Carlos, enfim, lá nos acampamentos de Itapeva, da região. Enfim, cara, era assim um negócio muito legal, muito legal. Massa. Era bem legal mesmo, porque assim, chegando nesse acampamento que a gente se conheceu, a gente viu lá, o pastor Wesley fez a pregação dele lá, que a gente brincava que era de 3h30, 4 horas.
E aí ele apresentou a vocês pra gente e tal. E falou que era uma banda sensacional, estou aqui com os meninos legais e tal. Ele era paizão nesse sentido, né? Ele era bem paizão mesmo. E, cara, depois disso, Boituva lotou de CD do Sigo Mestre. E como que foi o nome? Tipo assim, vamos pensar no nome. Quando que vocês pensaram em um nome pra banda? Cara, o nome a gente pensou quando foi pro primeiro festival, para aquele FEMEV. Tá. A gente tinha um grupinho, foi pro festival. No festival tinha que ter o nome das bandas. E a gente falou, que nome vai ser? Né? E assim, eu não lembro bem como surgiu, mas foi na ideia de fazer uma referência ao discipulado de Cristo, né? Seguindo o mestre. Então, Sigo Mestre, né? Porque era um nome de brincadeira de criança. Sim, Mas que pra gente tinha um propósito muito sério, né? Então foi assim, foi justamente para participar desse primeiro festival. Enfim, cara, era muito legal, assim, a nossa relação lá entre os amigos era muito legal. O pessoal me aguentava lá porque eu era muito chato. Nossa, eu era muito chato com música e tal, ficava reclamando e tudo errado mais. isso aí, tá Isso, errado aquilo ali. Até hoje eu Não. sou chato um pouquinho, o pessoal lá da igreja. O Leme, o Renan. O pessoal eles falam até hoje que eu sou chato. Sou mesmo. Então, o pessoal os meus amigos lá do Sigo Mestre também me aguentavam nisso. Mas, cara, foi assim, um período muito legal. Cara, O pastor Wesley levava a gente, onde ele ia pregar e tudo mais. Então, foi muito legal, cara. Foi assim uma experiência muito legal. Marcou bem assim bacana. anos da vida. Eu acho que foram 2 encontros que a gente teve, além desse lá de Paranapanema. Teve uma chácara, uma vez que eu não lembro, eu acho que é Itapeva. É uma chácara que a gente fazia. Eu acho que é a chácara da igreja. Exato. Eu lembro que a gente fez, a Que equipe tinha as construções tijolinho à vista? Essa mesmo. que você entra na chácara, né? E aí tem o campo, aí tem onde era o culto no tijolinho à vista. Isso. Ah, Refeitório no meio, alojamento de homem, você desce assim, tem uma quadra de areia. Isso. Embaixo da quadra de areia é o alojamento dos homens. Os homens têm que andar pra caramba. Refeitório, alojamento das meninas do outro lado. Do outro lado, lá do outro lado. Que saudade que eu tenho dessa Cara, esse chácara. lugar me marcou, que a gente tinha, era a equipe verde, azul e amarela, a gente sempre dividia, né? Sempre dividia as equipes, faziam gincanas, era muito legal, era muito legal. E vocês estavam nesse também. Depois do Santa Cristina, eu não lembro se é Santa Cristina mesmo o nome desse hotel fazendo. Eu acho que era. Ou Depois, alguma coisa parecida. alguma coisa assim. Lá de Paranapanema, todo mundo começou a falava de vocês. O pessoal da UPA na nossa época falava de vocês. Não, assim, como é que você vai estar lá e tal, vamos, e etc. E a gente gostava mesmo, era bem legal. A música Quem Sou Eu, Quem Sou Eu mesmo o nome, Isso né? eu que dava o nome do álbum, inclusive. Que dava o nome do álbum. Era muito marcante, porque a gente, tipo, todo mundo cantava, todo mundo tava lá e, tipo, era bem legal, era bem legal. E lotou de CD aqui na cidade, já bastante. Você tem uma história... Você ficou sabendo da história do pai do Lucas e do Matheus Gonçalves de Tatuí, nesse acampamento? Não, acho que não. Não? Não. A gente tava lá, né? A gente tava lá nesse acampamento. E aí tava eu, o Léo Arthur, o pai do Lucas e do Matheus, o Lucas, e quem que tava mais? Enfim, tava nós, né? E mais uma pessoa, que essa pessoa falou que tinha uma aranha no banheiro dos meninos. E tipo assim, era uma aranha pequenininha e tal. Aí eu fui no banheiro, foi essa a sequência. Eu fui no banheiro, aí depois o pessoal foi entrando também, que a gente tava numa gincana e tal. E aí essa pessoa, que eu não vou lembrar quem é, porque eu já era de outra igreja, ele falou, rapaz, tem uma aranhona grandona ali, velho. Cuidado, viu? Cuidado. Aí o pai do Matheus, ele achou engraçado e falou, vou ver, né? Vamos ver. Aí do nada ele me solta, na ironia, né? Meu Deus, mas que barbaridade de aranha. Eu não sei se você ficou sabendo dessa história. Não ficou? Aí ficou, cara. Pegou a expressão. E pegou. Eu, o Léo, o Lucas, o Matheus. Até hoje eu ligo pra ele e falo, mas que barbaridade de aranha. E, cara, cada história que tem nos acampamentos. Acampamento marca muito. A gente fica lembrando das histórias cada vez que se encontra. Cada vez que se encontra e fala, lembra aquele no outro acampamento? E tal, era muito engraçado. E aquele lugar, cara, foi bem marcante, foi bem legal. Esse acampamento em si foi
Foi bem bacana. E beleza, você, banda e tal. Quando você entrou no seminário, você decidiu que era hora de sair? Como é que foi? No começo do seminário ainda eu estava com a banda, fiz algumas viagens no comecinho do seminário com a banda. Essa proposta de cauda, por exemplo, estava no seminário já. Mas aí, no finalzinho do seminário, eu fui me desligando um pouco. A banda Sigo Mestre, ela meio que acabou ali com aquele primeiro disco depois de algum tempo, né? Sim, sim. E o pessoal da banda, eles continuaram num outro projeto com outro nome, que chamava Vila Rica. E tem um álbum gravado também, tem no Spotify aí. Eu participei da gravação do álbum em algumas faixas, mas já não estava muito envolvido, né? Porque eu estava lá em São Paulo, o pessoal já estava mais distante um pouquinho, mas foi um álbum muito legal também, muito legal. Mas ele era mais com um propósito diferente, né? Por exemplo, o Quem Sou Eu era um álbum de músicas de louvor a Deus, de adoração. Sim. Né? O álbum do Vila Rica, que chama Multidão, não são músicas de adoração. Sim. São músicas que falam sobre a fé cristã, falam sobre a experiência com Deus, mas não nesse estilo, assim, nesse sentido, né? De dirigir a voz a Deus e louvar a Deus e tudo mais. Sim, sim. Mas foi muito legal também. Aí esse foi o último projeto. Só que eu saí um pouquinho depois que lançou o CD, porque eu já não estava conseguindo mais ter contato com o pessoal. São Paulo e Itapeva. E eu tinha assim, eu trabalhava, antes de vir para Boituva, eu trabalhava numa igreja como seminarista, lá em São Vicente. Fiquei 3 anos trabalhando lá. Nossa, é pra lá então também. Então, o final de semana, meu compromisso era com São Vicente. São Vicente. Durante a semana, seminário, final de semana, São Vicente. Então, era impossível de ter contato com o pessoal. Sim. Eu vi que eu ia atrasar um pouquinho o pessoal nesse sentido. Aí, um outro colega, Bruno, que é um parceirão nosso também, que tocava guitarra na igreja, um pouquinho mais novo que a gente, entrou e ficou tocando com o pessoal. Mas o Vila Rica também acabou, depois de um tempo, parando. E aí o pessoal se dividiu mesmo, né? Cada um para um lugar, cada um para a sua cidade. O único que continua com música mesmo é o Lucas. Assim, num sentido mais profissional um pouquinho. O resto continua também mais na igreja. O Rideu toca a bateria lá em Itapeva na igreja. O Rideu tem uma banda lá em Itapeva, inclusive, banda de rock, né? Sério? Legal. Mas ele toca na igreja também. O Rodrigo Escavacin, lá em São Paulo, também está envolvido com o louvor da igreja Pinheiros, lá em São Paulo, né? Com a igreja grande lá, a igreja Sei, já fui lá uma Presbiteriana vez. Pinheiros. Já foi? Já foi. Então ele toca lá. E aqui em Boituva também, eu, às vezes, eu fico de step, né? Quando falta alguém, eu entro, mas o pessoal aqui é muito joia. Nem preciso tocar aqui, né? Mas de vez em quando eu toco Sempre um pouquinho. tá marcando presença ali. Enfim, e aí foi nisso. Justamente por conta das responsabilidades que a gente vai assumindo Sim, ao longo da vida e depende. ao longo da vida, especialmente nessa fase do seminário, me impediu de estar junto com o pessoal e continuar desenvolvendo ali com o pessoal. Depois que você saiu de São Vicente para Boituva, surgiu uma questão de tipo, de repente eu consigo, de repente eu não consigo? Não. Ou a partir do momento que você entrou, começou a falar assim que eu tô atrapalhando vocês e tal, não era definitivo, não entrou. Já vi que era definitivo, porque as mesmas responsabilidades que eu tinha em São Vicente, passei a ter em Boituva. E até mais, na verdade. São Vicente era uma igreja grande, assim, uma igreja que tinha 2 pastores, 2 seminaristas. Então, por exemplo, eu tinha que estar lá nos finais de semana, mas tinha um final de semana de folga, que eu conseguia ver a Flávia, que era minha namorada da época, Bauru. ia viajar lá para Bauru, né? Tá. Aqui em Boituva já não tinha isso, né? Porque eu estava no último ano, estava me aproximando da época de me formar, me tornar licenciado, né, para trabalhar como pastor na igreja presbiteriana, junto com o pastor Daniel. Então eu estava assumindo mais responsabilidades e não dava para acompanhar, né, o pessoal. E o pessoal também já estava num ritmo um pouco mais devagar, porque estava nessa também, né? Se formando, etc. O pessoal já estava cada um pro seu destino. Que é o que acontece com um monte de banda, né? Exato. Vai chegando nessa época, às vezes na adolescência ali, vai crescendo junto, vai chegando nessa época Talvez se desse certo. Na época que vocês estavam lá com CD, em eventos, viajava para lá, viajava para cá, se desse certo, de repente com reconhecido e financeiramente retorno, de repente vocês estariam com o Sigo Mestre até hoje. Talvez. O fato, assim, do pessoal se mudar da cidade e cada um ir para uma cidade, dificulta bastante, né?
Se todo mundo estivesse na mesma cidade, eu acho que era um fator importante. Para mim, por exemplo, seria muito difícil, por quê? Porque quando que o segundo mestre tocava? Em final de semana, sábado e domingo, basicamente. Aham. Sábado em eventos de igreja, culto de jovens, finais de semana em acampamento, feriados. Eventos fora. E tudo isso como pastor, eu estou na igreja. Sim. Né? Não tenho condição de sair da igreja. Sim. Então, por isso que isso acabou naturalmente me afastando do pessoal. Né? Exato. Antes de a gente consumar, depois de você formado, licenciado e tal, pastor, e já estando em Boituva e tal, a gente tem uma outra coisa em comum, que é um amigo em comum em Itapeva, que é o conhecido em comum, na verdade, que é o Chuchu, do vôlei. Todo mundo diz ele Chuchu. Eu lembro que você comentou que fazia... você chegou a treinar, jogar, bater bola? Cheguei. Na adolescência lá, tinha um pessoal que treinava com ele, e eu comecei a treinar também. Gostava e tal. Eu lembro uma vez, eu fui por regionais de Avaré, de Avaré. O Chuchu tava lá e tal, e você comentou, cara, o Chuchu conheço e tal. Mundo pequeno e etc. É bem bacana. Ele treinava a gente. A quadra municipal de Itapeva ficava perto de casa ali. Alguns quarteirões de casa. Então, acho que algum amigo e tal me convidou para ir, eu conversei com o Chuchu e comecei a treinar. Cara, era muito legal. Era bacana. Na época que eu não era sedentário, que saudade dessa época. Saudade dessa época. E é muito legal, porque mais uma coisa em comum que a gente tem, porque pessoas em comum e o esporte que na época eu praticava também. É bem legal. Chegado, formado, licenciado, primeira igreja, Boituva. Na verdade, você estava já como seminário e você continuou em Boituva. O pastor Daniel não tinha jubilado ainda, ele jubilou depois de quanto tempo que você... 2 anos, não foi? 2 anos eu cheguei... Não, um pouquinho mais, 3. Eu cheguei em 2015, ele jubilou em 2018. Verdade. E aí você continuou como seminário mesmo formado? Mesmo licenciado? Como assim continuei com o seminário? Como seminarista, desculpa. Não. Quando a gente forma, a gente... Você já está licenciado para poder... O nome que se dá, a nomenclatura, a gente passa de seminarista para licenciado. Isso, desculpe. Um pastor licenciado. Pastor licenciado. Que é uma época na igreja presbiteriana que a gente fica em avaliação sob a tutela de um pastor para depois de 1 ano ser ordenado, enfim. Só depois de ordenado é que eu me torno pastor presbiteriano mesmo. Entendi. No caso, você ficou sob a tutela do pastor Daniel. Isso. Entendi. E foi um tempo muito bom, muito importante para mim, né? E é para todos os pastores em formação. O presbitério, o conselho, né, chegou a te cogitar te mandar para outra igreja antes de você ser nomeado pastor de Boituva? Não. Porque quando eu vim trabalhar aqui como seminarista, a ideia do pastor Daniel era já deixar um sucessor. Ele já queria, já queria, é verdade. E se desse certo, né? Se desse certo ali o perfil, né, do pastor com a igreja e tudo mais. E foi esse tempo como seminarista e como licenciado que respondeu se dava certo ou não. Aí acabei ficando e tal. Depois que o pastor Daniel se jubilou, foi jubilado, aí eu fui eleito, né, como pastor e tudo mais. A igreja presbiteriana elege pastores por mandatos de 5 anos. 5 anos, Na verdade, 2 a 5 anos, desculpa. 2 a 5 anos. E fui eleito para um mandato de 2 anos, aí depois fui eleito, venceu o mandato, fui eleito para um mandato de 4. Acho que de 3 e para um mandato de 4 que está em curso, né? Tem Tá curso. em curso. Então Legal. E como funciona, por exemplo, você não foi aceito, um exemplo, a votação não deu a favor para você que você continue na igreja presbiteriana. Como é que funciona para aquela igreja e para você, né, nesse quesito assim lá? Tá, funciona assim. A eleição é feita antes do final do ano, lá pelo meio do ano. Então, até o final do ano, eu tenho tempo, eu vou continuar até o final do ano na igreja, né, para cumprir o mandato, e até o final do ano eu tenho tempo para conhecer as outras igrejas, oportunidades de campo, de trabalho, né, igrejas presbiterianas tem no Brasil inteiro, né? Sim. Entre igrejas e congregações são 5.000 São igrejas e divididas congregações. no caso, só um adendo que você falou que tem várias. A igreja presbiteriana tem IPB e IPI, né? Na verdade, assim, são 2 denominações diferentes já. Sim.
A Igreja Presbiteriana do Brasil é a primeira presbiteriana aqui no nosso país, Sim. mas depois teve divisões, né? Ah, A tá. principal foi com a IPI, que já é outra denominação, não tem relação, Não tem uma relação. com a outra, não. Tá. E aí da IPI saíram outras, aí tem muitas. Tem. Renovada. Eu tem- lembro que eu tava saindo do mercado, eu falei pra Jéssica, eu falei, primeira vez que eu vejo uma igreja presbiteriana renovada. É, tem Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Presbiteriana Nações Unidas, Igreja Presbiteriana Independente, que a gente falou, Igreja Presbiteriana Conservadora, Igreja Presbiteriana Unida, Entendi. e Nações Unidas não, todas as nações, tem uma aqui em Boituva, lá na Água Branca, Ah, tem. Igreja Presbiteriana de Todas as Nações, tem uma renovada aqui em Boituva também, se não me engano. Tem? É, mas não tem ligação nenhuma. Ah, tá. Não tem ligação nenhuma. Mas a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, foi a primeira. Esse ano a IPB fez 162 anos de história aqui no Brasil. É uma das primeiras igrejas protestantes em solo brasileiro. Sim. Igreja histórica, né? Legal. E aí você tem esse tempo de procurar, se de repente... Isso. Sim, Tem esse tempo de procurar e o tempo da igreja também procurar pastor. Tá. Né? Se caso a igreja não eleger o pastor que estava para concorrer, né? Tem esse tempo. E se não der certo também, o presbitério ele é um concílio que ele rege, administra uma região de igrejas. E é ele quem direciona os pastores, ele quem ordena os pastores, ele é quem aprova uma eleição da igreja ou não. Sim. Então o presbitério pode designar um pastor para a igreja mesmo sem eleição. Sim. Ele fica de 1 a 2 anos ali, Entendi. mesmo sem eleição. Legal. Mas o ideal é a eleição justamente para que haja essa segurança assim, né, da igreja ter um pastor, do pastor ter uma igreja e tudo mais. Mas em alguns casos acaba tendo essa designação do presbitério. Do presbitério. É. E aí, em nenhum momento, assim, se você está na igreja presbiteriana de Boituva e tal, um desejo de ir para alguma igreja, para Itapeva, aonde você... Sabe que não? Não? Eu não sei. O pessoal brinca assim, né, que a igreja em que você cresceu, às vezes as pessoas vão ter dificuldade de enxergar você como pastor. Ah, Você sempre vai ser o menino lá da igreja que está envolvido com a banda, com adolescente. com os adolescentes e tal. Sabe aquela história de que santo de casa não faz milagre? Sei, eu imagino. É uma brincadeira, né? Que o pessoal sim. faz. É claro que em alguns casos isso não tem sentido, porque eu já vi casos em que o pastor nasceu na igreja, cresceu na igreja, voltou para a igreja, morreu na igreja. E Ficou a vida inteira lá. São São casos e casos, né? O pastor Daniel, que ele jubilou, depois que ele jubilou, ele voltou para Central, que é da onde Tatuí. ele começou, né? Exatamente. Mas depois de ter como jubilado. pastor colaborador lá, né? Então, mas eu acho assim que se um dia Deus direcionar isso, né, claro, eu creio que é Deus quem direciona e a gente vai obedecendo a ordem de Deus. Sim. Mas não seria por minha iniciativa, assim. Eu não que eu buscaria isso, assim, sabe? Sim, não que você De procurasse voltar, lá e tal. Entendi, saquei. E eu amo muito a igreja de Boituva. A gente já tem uma história bem sólida aqui, né? Depois, eu acho que antes de você ficou um tempo sem, que daí tava o EPA. O EPA. Foi por causa do EPA que eu vim para Boituva, inclusive. Ele saiu, ele foi para Jacareí, eu acho que época. Acho que na época foi para São José dos Campos. São José dos Campos. Aí hoje ele está em São José Jacareí. dos Campos. Depois ele foi para Jacareí, aí voltou para São José dos Campos. E aí você veio. E aí até que foi até engraçado que a galera falou assim, o cara era do Sigo Mestre e tal. Aí volta toda aquela história da banda. O EPA estava saindo e ele, se não me engano, o pastor Daniel, o conselho, pediu para ele indicar um seminarista que pudesse trabalhar aqui, porque o EPA era da minha turma de seminário, minha classe, e do mesmo apartamento que eu, do mesmo alojamento, da mesma república que eu, digamos assim. Que legal, né? Que legal. E aí o EPA ele perguntou para mim se ele podia me indicar, e eu estava saindo lá de São Vicente, no 3º ano do seminário, do 3º para o 4º ano do seminário. O EPA perguntou se podia me indicar, eu falei que podia. E ele me indicou, eu vim conhecer em 2013 ainda a igreja, vim pregar aqui uma vez, conhecer o pastor Daniel, o conselho. Vim uma outra vez em 2013, e aí nessa outra vez a gente conversou com o conselho e combinou de eu vir como seminarista trabalhar em 2014. E a partir todo final de semana.
Começou a essa partir história. daí, e cada final de semana eu ficava na casa de um irmão, assim. Era o pessoal legal, me recebia e tal. Foi muito legal. Cada semana o Honda Civic tava em uma casa diferente. Honda Civic velho. É o Honda Que Civic. me deu problema. Tinha marcas lá, que tinha goteira que pega. Eu lembro da história que você falou, tinha uma goteira lá no alojamento que pingava cara. no capô. Eu inventei de comprar um carro velho. Depois me frustrei. Porque deu trabalho ele. Deu um trabalhinho. Deu um trabalhinho. Sabe como é carro velho, né? Dava aquele barulho novo. Barulho novo em carro velho é um problema. É um problema. Mas... e foi muito importante, assim, esse ano, 2014... criar vínculo com os irmãos, né? Tá na casa do pessoal. Conhecer a galera. Conhecer a galera. Turma e tal. Aí, cara, o pessoal da igreja foi pra minha formatura. O pessoal fechou um ônibus, né? Fechou um ônibus. Legal. O pessoal foi no meu casamento, lá em Agudos, né? Bauru, Agudos. lá de Bauru. O pessoal viajou até lá para ir pro casamento. Cara, os irmãos da igreja de Boituva fazem parte, assim, dos dias mais importantes da minha vida, assim, né? Eles te abraçaram Formatura, desde o começo e tal. Formatura, casamento e tudo mais. Enfim, sou muito grato a Deus pela igreja de Boituva. Queria poder corresponder a tudo que eu acho que um pastor deve fazer na igreja, mas nem sempre consigo. Mas eu louvo a Deus por essa igreja, por esses irmãos daqui, né? São muito importantes na minha vida, na minha história. E eu garanto que eles também são gratos por ter você lá e tal. Acho que não seria fácil colocar uma pessoa tipo no lugar do pastor Daniel. Eu vivi, né? 20 anos aí. 20 anos numa igreja, vivi isso, né? Conheci o pastor Daniel, conheci como era ter e ele lá e tal. E você entrar, tipo assim, num lugar assim que o pessoal gostava dele, o pessoal tinha ele lá. Puxa vida, até a gente sente muito saudade do pastor Daniel. Como ele é importante pra gente aqui. Ele, a dona Lena, né? Puxa, que saudade que a gente tem. A Dani também. A Dani que trabalhava muito na igreja, né? Trabalhava muito. Louvor, aula das crianças, escola dominical. Campamentos. Então era família. Era o pastor Daniel e família, né? Família. O Daniel, a dona Lena, a Dani. Sim. E são muito importantes pra gente, puxa vida. E, cara, é muito legal, tipo assim, trazer as histórias aqui, tipo, de várias pessoas. Aqui eu de um tudo, tem de um tudo aqui, é bem legal. E é muito importante ter, tipo assim, um pastor aqui, porque eu quero passar isso para as pessoas. Quero levar esse tipo de conhecimento para as pessoas, quero que as pessoas conheçam. Você é presbiteriano, uma igreja que eu vivi há um tempo, que eu estive presente, etc. A igreja presbiteriana, ela é conhecida por unicamente ler e interpretar e pregar tudo aquilo que está na Bíblia e nada mais. Queria que você explicasse um pouquinho isso pra gente. Tá, joia. É o seguinte, quando você fala de igreja evangélica hoje em dia, você fala de um movimento multifacetado, assim, né? Tem diversas manifestações de igreja evangélica, igreja protestante. E até estava falando daquele negócio de ser pastor, né? Qual que é a visão das pessoas sobre o pastor hoje em dia? Normalmente é a visão que se tem de algumas emissoras de TV, de alguns programas de TV, de alguns cultos que são transmitidos em TV. Cara, que não tem nada a ver com o protestantismo original, digamos assim. A gente pode dividir o protestantismo brasileiro em 3 grandes movimentos, assim. É claro que o fato de ele ser multifacetado inclui mais divisões, digamos assim, mas tem 3 grandes movimentos. Uma primeira onda protestante, digamos assim, que era a onda histórica de igrejas que chegaram e que tem alguma ligação com a reforma protestante, que tem uma doutrina, uma liturgia parecida e que engloba aí denominações como Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Luterana, Igreja Congregacional, que não tem nada a ver com Congregação Cristã do Brasil, né? São coisas diferentes. Igreja Evangélica Congregacional. E outras denominações que são históricas, Sim. E são conhecidas por serem assim, que têm alguma ligação com a reforma protestante, em relação à doutrina, em relação à liturgia, usos e costumes. Sim. E que se estabeleceu no Brasil, né, há pelo menos aí 150 anos, um pouco mais na verdade, né? Então essa é a primeira onda. Uma segunda onda são as igrejas pentecostais. Que já tem uma ênfase maior
em coisas sobrenaturais, em manifestações sobrenaturais do Espírito, em milagres, etc. e tal. Sim, sim. A principal proponente dessa segunda onda é a Igreja Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica do Brasil hoje, né? Tem a história da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, onde surgiu um avivamento. Sim, sim. E isso se espalhou pelo mundo, e aí nascia a Igreja Pentecostal. E tem um terceiro movimento, uma terceira onda, que são as igrejas neopentecostais. Que aí são as igrejas que são televisivas, digamos assim, né? Sim, sim. Que inclui igrejas como a Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça de Deus, e assim por diante. Essas igrejas assim. E a ênfase já é em triunfalismo, em prosperidade e tudo mais. E assim, entre a primeira e a segunda onda há uma relação. Eu, por exemplo, admiro muito a Igreja Assembleia de Deus, né? Tenho irmãos na Igreja Assembleia de Deus. Tem uma parte da Igreja Assembleia de Deus que tem um pouco se envolvido mais com o neopentecostalismo, mas tem uma parte ainda muito fiel e que permanece firme. E nós cremos que todos nós somos uma só igreja, divididas em denominações diferentes, com questões ali diferentes, mas na essência nós somos uma só igreja. A Igreja de Cristo é uma só na terra, né? E tem diferenças assim como tinha as tribos de Israel, por exemplo, né? Eram uma só nação de Israel, mas com diferentes tribos, com seus sotaques diferentes, né? Uns dizem paz do Senhor, outros dizem boa noite. Boa noite. Que nem o pastor Augusto Nicodemos, que é um pastor presbiteriano conhecido. Sim, sim. Um dia ele foi iniciar uma pregação num congresso cheio de denominações diferentes. Aí ele disse assim: paz do Senhor, meus irmãos. E para os batistas e presbiterianos, boa noite. Boa noite. Enfim, e entre essa primeira e segunda onda há uma relação. A minha dificuldade é com a terceira onda. Eu tenho, assim, sérias dificuldades de reconhecer que a terceira onda, as igrejas neopentecostais, são legítimas, no sentido de ter uma ligação com a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo. Cara, eu sei que tem gente lá que é crente de verdade, eu sei que tem gente lá com sinceridade, mas isso para mim não valida ao todo. Sim, né? Que na verdade pessoas que estão lá que acreditam realmente que aquilo lá que aquilo seja verdade. Que aquilo seja verdade e tal. Mas o problema é que crer na mentira é tão terrível quanto você não ser sincero e tudo mais. Mas beleza. O ponto para mim é a teologia da prosperidade, esse triunfalismo, essa ênfase no homem, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. As pessoas são condicionadas a doar dinheiro para a igreja e aquilo vai ditar a relação delas com Deus, o sucesso delas na vida. Sim. Pessoas vieram para a nossa igreja devendo aluguel, porque estavam em igrejas neopentecostais e foram incitadas a deixar de pagar o aluguel para dar o dinheiro do aluguel para a igreja. Nossa. Com o propósito de que, fazendo isso, elas iam ter uma casa própria. Meu Deus. Gente humilde, gente que luta muito para conseguir sustentar a casa com sacrifício e chega numa igreja para buscar a Deus, para ouvir de Cristo, e o que elas ouvem lá é que se elas enriquecerem a igreja, elas vão se dar bem na vida, etc. E vão ter casa própria, ter carro, ter sucesso, saúde e tudo mais. Cara, isso assim, para mim é terrível. Para mim é terrível. Isso é prova de que essas igrejas não têm nada a ver com o Evangelho. Sim. Esses pastores aí estão chegando de helicóptero em cima das igrejas, nos heliportos das igrejas. E essas igrejas estão lotadas de gente miserável, pobre. Pobre de recursos, mas pobre também, às vezes, de conhecimento, gente humilde, gente que não consegue ler a Bíblia direito e fica à mercê da pregação dessas pessoas. Sim, sim. E teologia da prosperidade, essa que condiciona a relação do homem com Deus por dinheiro, você doar, fazer propósitos, fogueira santa, essas coisas. Tem igrejas que compraram televisão, canais de televisão, né? Compraram emissoras de TV. Cara, de onde saiu tanto dinheiro assim? Pois Se não dessa exploração. Tem uma frase que define bastante as coisas para mim, que é a seguinte: a teologia da prosperidade põe na boca de Deus o que é ensino do diabo. Por quê? Você conhece a palavra, você vai lembrar. Lá em Lucas 4, por exemplo, mostra
uma ocasião em que Jesus foi tentado por Satanás. E Jesus era tentado de várias maneiras. Sim. Uma das maneiras foi a seguinte: Satanás dizendo a Jesus: se prostrado me adorares, tudo te darei. Quem troca, barganha as coisas com o homem para receber e em troca devolver, é o diabo, não Deus. Quem disse essas coisas é o diabo e não Deus. O que a teologia da prosperidade faz é pôr na boca de Deus palavras que são do diabo, cara. Entendi. Então, assim, mais uma vez, embora reconheça que tem muita gente sincera lá, que tem muita gente que queira buscar a Deus, no todo, assim, você encontra esse tipo de coisa, mas a fundo, em essência, o movimento, para mim, ele não pode ser reconhecido como um movimento legitimamente cristão. E o que eu falei no início lá, mancha a igreja de Cristo de verdade. Sim. Aquela igreja que é, tipo, real, que tá ali para poder unicamente pregar a Cristo, falar sobre o pecado, falar sobre destino eterno, falar sobre o que Deus mostra para nós que é certo, que é errado, falar sobre que nós somos todos dependentes de Deus e tudo mais. Então, o triste dessa história é que quando eu falo que eu sou pastor em certos contextos que não têm esse conhecimento, que acham que igreja evangélica é tudo uma coisa só, eles acham que eu sou rico, que eu sou explorador, que eu sou esse tipo de cara que se vê na televisão, né? Fazendo programa e pedindo dinheiro e tudo mais. Cara, a igreja protestante não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. São religiões diferentes. Na igreja presbiteriana, assim como nas igrejas históricas, eu presto conta a um conselho de homens eleitos pela igreja como presbíteros. Sim. A igreja tem uma arrecadação. A igreja tem irmãos que contribuem com a igreja para que a igreja possa se manter, acender as luzes, ter suas programações, sustentar um pastor que pregue a palavra, que aconselhe, que esteja ali com os irmãos de forma integral, que é o que eu faço. Mas, por exemplo, a arrecadação da igreja é toda administrada não por mim, mas pelo conselho, por um tesoureiro que tem ligação com o conselho. E que foi eleito para poder foi eleito lá. pela igreja, que representa a igreja. Quem define, por exemplo, quanto o pastor vai ter como salário, digamos assim, é o conselho, né? E o conselho presta contas para a igreja anual, de onde vai cada centavo arrecadado. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem um movimento que inclui a arrecadação de igrejas locais, indo para o Supremo Concílio, né? Para investir em missões. Nós temos 4 ou 5 frentes missionárias no Brasil e no mundo, né? Sim, sim. Tem missões que são missões transculturais. Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT. E tudo isso tem a ver com o sustento das igrejas, com aquilo que é arrecadação. Então, são coisas totalmente diferentes, cara. Totalmente diferentes. Sim. Enfim, e a Igreja Presbiteriana é parte desse primeiro movimento. E você disse bem, né, que a ênfase é a palavra de Deus, é pregar o que está na palavra. Exato. E eu costumo sempre dizer, cara, eu falo pra Jéssica, eu falo pra turma que pergunta, e da onde... Porque o pessoal me conhece dessa época. O pessoal, às vezes, me fala, ô, Gabriel, da igreja e tal, bispo, todo mundo chama de bispo. O pessoal começou a chamar de bispo lá na igreja. Tanto que o pessoal falava que a igreja presbiteriana de Boituva tinha um bispo. Era eu. Hoje, inclusive, aqui o podcast é com um pastor e um bispo. É um pastor e um bispo. E eu sempre falo, gente, a igreja presbiteriana não é assim, porque eu vivi e conheço quem está lá na frente dizendo e pregando e falando sobre isso, que no caso que a gente está conversando, que no caso é você, que eu sempre falo. Não é à toa que você fez o casamento da minha mãe, que eu falei para ela chamar você lá e tal. E outra coisa, o que eu falo, gente, lá o Brian, ele fala o seguinte, as palavras dele, chegou a hora de doar o dízimo, você que nos visita, isso é uma obrigação, obrigação de nossos membros, né? De nossos membros. Então, os visitantes não se sintam acuados, né? Não se sintam acuados de não poder ou não quiser, não tem problema. Isso é uma obrigação de nossos membros. E também os membros, às vezes, também tem alguns que, de repente, não contribuem. Mas também, tudo bem. E o pessoal fala, ninguém mentira. É cobrado por isso, ninguém é cobrado por isso. Por estar e tal. Você enfim, não vai vender um pedacinho do céu. Exatamente. É bem diferente e é admirável isso, admirável. Porque é uma parada, é que nem você falou.
isso acaba. Tipo assim, mancha. Isso mancha com as verdadeiras, né? Que estão ali para poder passar uma mensagem digna, uma mensagem certa da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Exatamente. Então, tem algumas igrejas até que funcionam sem, em alguns contextos, né? Sem envolver essa questão dos dízimos e ofertas. A igreja presbiteriana encara isso como um compromisso, mas não como uma lei que se a gente não cumprir, a gente não vai agradar a Deus. Sim, sim. É um compromisso comunitário ali, né? De estar Sim. junto e como comunidade ter recursos para fazer algumas coisas. Enfim, missões, evangelização, ação social. Como você disse, né? A gente tem as sociedades internas, as Sim. crianças, os adolescentes, os jovens, homens, mulheres. Os recursos também servem para isso. Exato. Enfim, vale a pena, quem acha que igreja evangélica é uma coisa só, vale a pena dar ouvidos um pouco para algumas pessoas desse contexto e ver que não é, que são coisas Exato. totalmente diferentes. Sim, com certeza. E como eu disse, especialmente essa terceira onda é muito complicada e, na minha visão, tem manchado assim a igreja de Cristo, de fato. Né? Bastante, inclusive, bastante. Eu já fui julgado por ter vivido na igreja, porque eu ia na presbiteriana desde os 13 anos de idade. E aí o pessoal fala, você vai lá, pastor só pega dinheiro e etc. E tal. Eu falei, gente, não é assim. Vá, visite. Eu sempre falo, visite. A igreja presbiteriana é diferente. Tanto que quando eu vou visitar a Jéssica Tatuí, a gente já comentou de ir lá na Bela Vista, na Central, ou de repente quando a gente vem em Boituva no final de semana, vir aqui e tal. Mas vão, conheçam. E uma outra coisa que também tem essa diferença, que eu sempre falo, que é o seguinte: você está mal, por exemplo, uma pessoa está mal, está deprimida e etc e tal. Eu vou na igreja para escutar palavras de consolo, porque eu quero ficar bem. E aí eu falo assim, ó, o seguinte, uma das coisas que eu admiro também essa questão e tal, por ter vivido isso, é isso. Você não vai para ouvir o que você quer ouvir. Você vai para ouvir o que você precisa ouvir. Exatamente. Que é de acordo com o que o pastor, no caso, você fala lá no púlpito, etc. Tem uma teologia que o pessoal tem chamado de teologia do coaching. Né? Que é meio assim, como posso dizer, uma teologia meio misturada com psicologia, que parece que a intenção é fazer com que as pessoas se sintam bem, tenham sua autoestima elevada. Sim. E esse não é o propósito da igreja. O propósito da igreja não é engrandecer o homem, não é fazer com que o homem tenha autoconfiança, tenha autoestima, se sinta bem. O propósito da igreja é engrandecer a Cristo. Cristo é o centro da igreja, não o homem. Sim, sim. Né? Então, nós cremos que Cristo é digno da nossa vida, do nosso coração, do nosso louvor, mesmo quando a gente não está bem. Exato. Né? Nós cremos que Ele é o nosso Deus, Criador, nós devemos tudo a Ele, né? Nossa vida, nossa saúde e, acima disso, nossa esperança para esse mundo confuso, de pecado. Existe uma única esperança, o Senhor Jesus. Sim. E nele a gente se fortalece, nele a gente encontra essa única esperança e é só nele que a gente encontra a salvação. Então, o intuito da igreja é a gente enxergar Cristo. E é isso que a palavra faz, né? Por isso que a palavra tem que ser pregada fielmente. Porque a palavra pregada fielmente, ela vai mostrar Cristo. E quando o homem passa a ser o centro, a atenção e tudo mais, quando a preocupação do pregador é fazer com que o homem se sinta bem, ele acaba escondendo Cristo. Sim. Né? Acaba escondendo Cristo. Você não pode, como diz a palavra, né, ter dois senhores no coração. Ou é Cristo ou é o homem. Né? E a mensagem do Evangelho é humilhante para o homem. É humilhante para o homem. Sim. A mensagem do Evangelho começa assim: você é um pecador miserável que merece ser condenado. Aí vem a boa notícia. Evangelho quer dizer boas novas, né? A boa notícia, mas em Cristo Jesus nós podemos ter salvação. Exato. Tem pessoas que dizem assim: a cruz de Cristo mostra o quanto o homem tem valor para Deus. O homem tem tanto valor para Deus que Deus entregou seu filho na cruz para salvar ele. Eu creio que o cristianismo verdadeiro mostra que a cruz de Cristo expõe o quanto o homem é terrível, pecador.
Sim. Cristo representou o homem na cruz. Sob Cristo estavam os nossos pecados. Se a gente perguntar, o que Deus pensa do homem? Olhe para a cruz. É isso que Deus pensa do homem. Quando Deus Pai enxergou os pecados do homem em Cristo Jesus, ele pôs Cristo na cruz. Então, isso é humilhante para nós. Sim. Isso mostra quando nós somos pecadores, o quanto ninguém é assim, aquela pessoa boa, aquela pessoa que só merece coisas boas. A mensagem do Evangelho é essa. Sim, Nós sim. não somos bons. A gente pode parecer bom, a gente pode parecer essencialmente bom, mas nós não somos. Essa é a verdade do Evangelho. O homem não é bom. Homem nenhum. Não é só Hitler que não é bom. Não é só o Lázaro lá, o assassino, que não é bom. Não é só o político corrupto que não é bom. Nós somos maus. Sim. Nós temos uma natureza contrária a Deus. E a gente precisa de um Salvador. É isso que o Evangelho diz. Sim. E voltando essa questão de falar, de dizer sobre a questão do Evangelho, tanto na questão do culto, lá na pregação, quanto em outros lugares, na questão do casamento. Eu comentei do casamento que você fez, o casamento da minha mãe e tal. Tem até uma história, eu não lembro se eu te contei isso, mas foi tão bom tudo que você falou, foi tão... nesse quesito, na questão da pregação lá no casamento, que teve casal que foi no casamento da minha mãe brigado. Eles só foram juntos porque já tinham convidado, já tinham comprado presente junto e tal. Eles já estavam separados, mas estavam lá. E a partir dali, do que você falou, eles voltaram. Tanto que eles estavam bem no caso, na festa. Foi até engraçado de ver, porque a gente sabia, né? Eles estavam bem na festa. Eles estavam, tipo, bem tranquilo. Eles voltaram e muita gente repensou em muitas coisas na questão de casal, né? Casamento. Depois daquilo que você falou, embasado na Bíblia, que é o que você passou lá no casamento da minha mãe. Isso é uma prova disso. É uma prova de tudo isso que você está falando. E você levou para fora, no caso, fora da igreja, porque o casamento foi num salão, etc, entendeu? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Incomoda. Quem você falou, incomoda, mas é bom. Tem um teólogo americano que chama John MacArthur. Ele fala que o evangelho ofende. O evangelho de verdade ofende. Como eu disse, o evangelho de verdade não é aquele discurso assim, Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida, né? O que as pessoas pensam quando ouvem assim? Bom, eu me amo, e se Jesus me amar também, nós vamos entrar numa relação para tudo cooperar, para que eu seja amado e que eu tenha coisas boas na vida e que passe por experiências boas. Não é essa a pregação do evangelho. Você não tem nenhum apóstolo chegando para pregar o evangelho e dizendo assim, Jesus te ama, né? Crê em Jesus. Não. Ele chama o homem a arrependimento. Ele chama um homem a esse entendimento de que nós somos pecadores e um dia a gente vai prestar conta diante de Deus. Sim. E não existe nada que nos livre da condenação a não ser a cruz de Cristo. Então, a mensagem, em resumo do Evangelho, é arrependa-se e creia em Cristo. Né? Então, os apóstolos sempre pregaram. Isso ofende, Sim, isso chama a gente de sim. pecador. E aí John MacArthur diz assim, não se preocupe em ofender os homens com a verdade do Evangelho. Os homens passam a vida inteira ofendendo a Deus, desde que eles se ofendam por um pouco. Tá? Então, a mensagem do Evangelho, o bispo, de verdade, ela rasga a gente, sabe? Sim. Rasga o coração, ela humilha a gente. E quem não passa por esse processo de humilhação, eu creio que não entendeu o Evangelho de verdade ainda. Sim. Eu creio que não entendeu. Exatamente. Então é isso. A igreja presbiteriana, assim como igrejas históricas, elas pregam o Evangelho de verdade. Elas não têm um apelo para que a igreja cresça em número e seja assim uma igreja grande e tudo mais. Nós não somos pragmáticos, né? Não, vamos ver aqui o que a gente pode fazer para crescer. Não, a gente prega a verdade. Ama as pessoas, se relaciona. É claro, a gente quer que as pessoas se aproximem da gente para ouvir a verdade. Sim. Tem muitas pessoas que se aproximam e que não querem ouvir a verdade. Se a pessoa não quer ouvir a verdade, a gente não vai mudar o que diz para que a pessoa ouça o que quer. Exato, exatamente. Então, se a pessoa é movida por isso, por ouvir o que ela quer, ela não vai ficar. E a gente não vai mudar as coisas para que ela fique. Exato, exatamente. Então, a gente não tem esse apelo, essa preocupação, né? A igreja tem que... Cara, tem igreja que
principalmente desse movimento que eu falei, né, neopentecostal, que funcionam como empresa, elas têm metas. O pastor tem que ter essa quantidade de membros de arrecadação até o final do ano. No final do ano. Senão ele pode ser repreendido. Cara, Nossa. isso é terrível. Isso é terrível. terrível. Funciona como uma empresa, com meta financeira e tudo mais. Um dia, essas pessoas vão prestar contas a Deus disso, cara. E eu fico imaginando, né, o que é você usar o nome de Deus, usar o nome da igreja, se aproveitar desse contexto, da fé das pessoas, para fazer todo esse tipo de charlatanismo, Sim, é para benefício próprio, né? para benefício próprio, exatamente. Próprio e tipo para as pessoas que estão do seu lado e etc e tal. Exatamente. E cara, tem mais um assunto que eu queria entrar, que é o que a Jéssica sempre fala comigo, que é a questão das letras. Que é das letras de louvores assim que tá na mídia, que o pessoal fala. Vou dar um exemplo, por exemplo, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu escolho Deus. Eu não sei, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Certo. né, nessa questão, que assim, o quão as letras, né, da música gospel estão aí nas mídias é complicado de compreender. Eu peguei isso das suas aulas mesmo, né, das suas pregações e tal. Sim. É o seguinte, o pessoal vai me xingar, porque o pessoal gosta muito das músicas, né? O pessoal gosta bastante. Tem um carinho assim pelas Tanto músicas, que melodia. quando eu falo, o pessoal me xinga também. Xinga também. Mas enfim, cara, essa música aí, Você é Espelho, que reflete a imagem do Senhor, é um louvor ao homem. Sim. É um louvor ao homem. Imagina a igreja lotada assim, cantando isso. Você é um espelho. Quem é a pessoa que está recebendo a interlocução, né? Para quem a igreja está falando? Pro homem. Quem é o você da música? O homem. O homem. Começa errado aí, né? Você, enquanto Deus deveria estar sendo louvado, adorado, reconhecido, elogiado, exaltado, honrado, é o homem. Então, você tira assim Deus do trono, digamos assim, põe um homem lá e diz o quê? Você é espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Não basta o homem estar no trono, mas eles põem Deus no banco da igreja para louvar o homem também. Sim, sim. Deus vai reconhecer o seu valor. Sim. Deus vai estar sentado e falar assim, puxa vida, o homem é fera mesmo. Cara, isso assim, subverte a razão pela qual existe culto. A razão pela qual existe adoração. A razão pela qual deveria existir uma música de louvor, que se chama louvor. Exato. Louvor a quem? Louvor a Deus. Exato, exatamente. E, cara, em muitas outras músicas, tem uma assim que é antiga, você vai lembrar, que é Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor, tudo mais. É um louvor ao homem também. Sim. Tem uma que é uma frase assim que a pessoa fala, que inclusive virou um meme até, entre a gente que a gente mandava lá, que a pessoa fala assim, devolva o que é meu. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Restitui o que é meu, E aí, nessa questão do evangelho, que nós cremos que nós somos pecadores, merecemos condenação, um dos memes tinha isso, né? O homem falando para Deus, restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí, de repente, aparece o homem no inferno, assim, né? E um balãozinho assim de fala, ué, como assim? E é isso que é seu. O homem mau, pecador, merece isso. É isso que por direito é do homem. Sim, sim. Então, a música, ela tem um fundo triunfalista, assim, né? Na ideia de que se você tem inimigos, as pessoas tiraram o que é seu, as pessoas atentaram contra a sua vida, e agora Deus vai honrar você trazendo tudo isso para você de volta, e você pode requerer isso de Deus. Sim. Restitui, Senhor, eu quero de volta o que é meu, sara-me, etc. Cara, tem muitas músicas assim nesse meio neopentecostal, até pentecostal um pouquinho, que, cara, é uma música assim, parece que você tem prazer em mostrar para as pessoas o quanto você estava certo, elas estavam erradas. Sim. O quanto você agora está por cima, elas estão por baixo. Exato. A minha vitória tem sabor de mel, não sei o quê. Quem me viu na prova, quem me viu passar para a prova e não me ajudou, etc. Enfim, cara, isso é um tipo de louvor egocêntrico, assim, antropocêntrico. O homem está no centro. Sim, sim. E louvor de verdade, a gente lembra do quê? Que o homem é nada e que deve tudo a Deus.
Isso é importante, bispo. Deus não nos deve nada. Nós não temos direito nenhum diante de Deus, a não ser de ser condenados. Sim. E a beleza do Evangelho é isso. Deus não nos deve nada, mas subiu numa cruz para nos salvar. Quando eu louvo a um Deus que subiu numa cruz para nos salvar, não me devendo nada, cara, eu me ajoelho e agradeço a esse Deus todos os dias. Agora, quando eu me relaciono com Deus, que Ele devia coisas para mim, Ele só está cumprindo obrigação. Né? Ele só está cumprindo obrigação. É mais ou menos isso mesmo. E cara, tá cheio de música, infelizmente, que são egocêntricas. Campeão, vencedor. Isso, cara. E tem músicas boas. São minoria, mas tem músicas boas, cara. Sim. Então, um exemplo de músicas boas, assim. Que assim, a gente vai falar, eles vão falar que a música é boa, mas é o cara que canta essa música, é da presbiteriana, ou é enfim, do primeiro movimento que você comentou. Mas tem músicas boas na questão de tipo, a pessoa, ele fez música boa estando em outra denominação, por exemplo. Sim, com certeza. Assim, tanto antigas quanto novas, tem músicas boas. É mais comum antigas, né? Sim. Principalmente os hinos antigos têm letras sensacionais. Mas músicas novas também. Tem gente fazendo músicas novas, né? Vou citar aqui um grupo que não é da igreja presbiteriana, é de uma comunidade local, assim, que não é ligada a nenhuma grande denominação, que chama Morada. Morada, já ouviu falar? Não. Eles têm muitos vídeos no YouTube, têm acesso. Tem uma outra letra assim que, para mim, tem uma teologia que não é a minha teologia, mas a maioria das letras são bíblicas. Eles têm algumas músicas que a letra é o retrato de um texto bíblico. Cara, é lindo. É lindo. O centro é Cristo, o louvor é a Deus. Tem músicas que é um resumo do Evangelho, né? Então, o pessoal aí que quer procurar música boa, o grupo é Morada. Vou falar aqui agora um do pessoal que é da presbiteriana, mas que está crescendo, está fazendo muitas músicas excelentes, que é o Projeto Sola. Cara, que pessoal genial. Pessoal top. Músicas excelentes, assim, quanto à questão da música mesmo, linhas melódicas e tal, e letras sensacionais. Para quem gosta de uma música brasileira, no estilo mais violão e voz assim, João Alexandre, Estênio Márcios, cara, letras incríveis, cara, incríveis. João Alexandre tem até letras, assim, não só de louvor, mas também de princípios e pensamentos cristãos, né? Que é interessante também. Isso não quer dizer que só a música de louvor que é música boa, né? Sim, música boa tem em todo lugar. Tem alguns movimentos, assim, evangélicos que eles defendem que só tem que ouvir música de louvor. Isso você acaba desprezando o talento que Deus dá para pessoas e que é parte da graça comum de Deus sobre o mundo. E, enfim, ouvir música boa, isso inclui não só música de igreja. Mas João Alexandre, ele tem músicas, por exemplo, em crítica a esses movimentos que colocam o homem no centro, esses movimentos neopentecostais. Tem uma música, depois, se você quiser pesquisar, bispo, vale a pena. Chama É Proibido Pensar. É Proibido Pensar? Olha o título. Olha o título. Vou procurar, do João Alexandre. E ele fala disso assim de forma excepcional. Deixa eu tentar lembrar um trechinho aqui da letra. Ele fala assim: reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou. Ele está dizendo o seguinte: tem muitas igrejas que começam a tratar de obras, tratar da relação de Deus com o homem como se fosse definida pela lei de Deus, como se a lei fosse um meio de salvação. A lei mostra pra gente que a gente é pecador e precisa de um salvador, né? Mas não é um meio de salvação. E tem igrejas que tratam a lei como se fosse um meio de salvação. Entendi. Tem igrejas que retomam o judaísmo, assim, né? E essas igrejas neopentecostais têm feito isso. Até assim, roupas judaicas, roupas de sacerdotes e tudo mais. Isso Cristo já destruiu, digamos assim, né? A lei cerimonial foi abolida na cruz. E aí João Alexandre põe em música isso, né? Que essas pessoas fazem é reconstruir o que Jesus derrubou, recosturar o véu que a cruz já rasgou. Entendi. Fazendo referência ao Santo dos Santos, né? Que tinha um véu que separava. No momento, os evangelhos retratam que no momento em que Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Né? Enfim, é sensacional. E Morada, Projeto Sola já são músicas mais de louvor mesmo.
podem ser usadas em cultos e tudo mais. Sim. E tem muitas outras, tem muitas outras. Se você Sim, procurar, você acha. Mas o que deve guiar a gente não é quem canta, nem o estilo musical, é a essência do que diz a letra. Se ela é um chamariz para o homem, se ela vai levar você a pensar no homem como exaltado, como grande, como importante, etc, 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 essa música não exalta a Deus, né? Então, é preciso pensar, é preciso procurar. A gente precisa cantar verdades da palavra de Deus. Sim, e até pessoas assim que cantam, por exemplo, essas músicas que elevam o homem, etc, e não a Deus, criticam as igrejas que fazem, no caso, as neopentecostais e etc e tal. Fica até uma coisa contraditória, né? Porque ele canta uma música assim, dessa forma, mas tipo, critica as igrejas que fazem as coisas que praticamente é quase a mesma coisa, Exatamente. né? E, cara, que papo maravilhoso, hein? Deu quanto tempo até agora? 1h15 1h15. de A papo. gente nem vê passar, né? Vai Não, conversando. vai trocando ideia, Comendo a torcida. vai comendo a torcida aí. E é um papo sensacional. Brian, obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado Imagina. ter aceitado vir aqui, esse papo. Uma honra, um prazer. Ter trocado essa ideia. E eu já queria te trazer já há um tempo, te trazer na primeira temporada, acabou não dando certo. Tanto que na primeira temporada eu gravava de quinta-feira. Aí você não pode quinta-feira, porque você tem as programações da igreja. E o único dia, eu acho que é só segunda, né? Que eu tenho de folga assim a segunda. E aí eu falei assim, não, agora que eu tô gravando segunda, acho que o Brian consegue ir. E obrigado, viu? Obrigado, foi um papo sensacional. Prazer. Garanto que o pessoal da igreja tá assistindo e o pessoal vai ver, vai lembrar, vai entender. E as pessoas que também não são de outros, não são da igreja e tal, vão entender e vão gostar do nosso papo. Vou mandar lá pro pessoal do Sigo Mestre, dos Manda, amigos lá. manda. Já que a gente lembrou só, vou mandar pro pastor Wesley. Manda o pastor Wesley. Voltando ao pastor Wesley, né? O pastor Wesley é cristiano, né? E aí, nesse acampamento aí que a gente comentou da pregação ele de 3h30 e tal, ele falou sobre 1 Coríntios, né? Aí botou o versículo lá e colocou 1 Coríntios no slide. Eu lembro disso até hoje, cara. Ele é corintiano chato. O tal do corintiano chato. Ele é corintiano chato. Pastor Wesley. Ele tá lá em Assis agora. Ele tá em Assis agora? Igreja de Assis. Igreja Legal. Presbiteriana Central de Assis. Bacana. Bacana demais. Brian, obrigado. Dá um abraço na Flávia. Dá um abraço na Sara. E vai ter parte 2. Opa. Vai parte 2. Mais pra frente a gente chama vocês, a gente Certo. troca mais ideia. Traz mais um pessoal da igreja lá, mais alguém da igreja pra trocar ideia, contar as histórias da igreja e etc e tal. Quem sabe, pastor Daniel? Pois é. Nossa, Cara, o pastor Daniel seria legal. Seria da hora um papo legal com o pastor Daniel, hein? Seria mesmo. E obrigado mais uma vez. Os convidados geralmente passam redes sociais, fique à vontade. Rede social, ou quiser convidar o pessoal para ir para a igreja lá, conhecer e etc. Eu tenho um Facebook e Instagram, só isso que eu tenho. O Instagram é pr.briantemple. Instagram eu comecei a me envolver um pouquinho mais há pouco tempo. E Facebook é Brian Temple. Né? Só Brian com Temple. Y. BRYANTEMPLE. Temple. Eu não sou muito engajado assim, sabe? Eu até devia ser mais. Tem uns amigos assim que começaram a ser. Nessa época de pandemia, eu tive que me engajar um pouquinho mais. Sim, tanto que as transmissões que a gente estava conversando em off, tem transmissão ao vivo agora. Exatamente. Na Mas não sou muito engajado, mas pretendo ser. Mas eu estou sempre postando alguma coisa ou outra, tanto pessoal quanto postagens em relação a pensamentos cristãos, pensamento cristão, a programações da igreja, convidando o pessoal e tudo mais. E a igreja, e esse sim, eu recomendo que o pessoal, se quiser assistir os nossos cultos, ou as nossas lives, né? Tanto gravadas quanto as que foram ali ao vivo. As que foram ao vivo ficam gravadas, né? IPB Boituva, no YouTube. No canal do YouTube. Legal. A gente começou nessa época de pandemia também, tem mais ou menos ali só os membros da igreja ali que alguns, né, assinaram ali, que o pessoal não era muito acostumado com isso. Então tem poucos inscritos, mas ali a gente todo domingo tem as lives de manhã da escola dominical, à noite dos cultos, e tá tudo lá. Massa. IPB Boituva, no IPB YouTube. Boituva.
no YouTube. E no Facebook também vocês vão direto, né? Isso, temos lá... É simultâneo, né? Você Isso, YouTube e Facebook, na página no Facebook. O Facebook acaba sendo menos acessado, né? Sim, sim. Para lives e vídeos, mas temos lá também, Igreja Presbiteriana de Boituva, no Facebook. Sim, show de bola. Obrigado mais uma vez. E a todo mundo que está assistindo aí, muito obrigado por estar assistindo até aqui. Não se esqueça de se inscrever, dar o like, curtir, comentar. E você pode mandar para a turma lá, todo mundo, Itapeva, Pastor Wesley, o Cinco Mestre, a turma da Igreja Presbiteriana de Boituva também pode mandar. E quero agradecer mais uma vez os meus patrocinadores, Metsu e Cross Train de Boituva e Isis Caroline. Muito obrigado. Se você quiser patrocinar mais uma vez a Pix ou Merchan para um vídeo, aí você manda uns R$30 para mim, manda um direct, que daí a gente conversa e o de R$30 é um vídeo. E plano mensal a cada 4 vídeos é R$100, porque caso você queira fazer seu Merchan aqui no De Um Tudo Podcast. Mais uma vez, muito obrigado, Brian. Deus abençoe. Continue sendo esse pastor que realmente leva a palavra de Deus para todo mundo e agora cada vez mais, né, com as lives e tal. Até quem não vai lá, quem não conhece, assiste vocês, eu garanto isso. E obrigado mais uma vez, parabéns, viu? Prazer, Bispo. Deus abençoe você. O podcast, que é um negócio muito legal, cara. A gente vê, assim, os podcasts, tem um aqui na nossa cidade, assim, sua iniciativa e tudo mais, isso é muito legal. Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. E obrigado, gente. Até a próxima, até semana que vem, se Deus quiser.